Graça e paz, meus caros irmãos, paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, alguns irmãos ou irmãs têm me perguntado a respeito do véu, deixando claro, irmãos, que eu não sou nem contra nem a favor. Se a sua denominação ela tem esse hábito, é uma coisa. Agora, se não tem, também não vou julgar, porque não tem, ok? Que isto não é uma doutrina que vai salvar. A única salvação está em Jesus Cristo. Isso é algo localizado, centralizado. Eu vou provar para você. E esse problema surgiu em Corinto. Você não vai ver nenhum apóstolo, um outro discípulo falando de Éfeso, falando de outra igreja a respeito do véu. Mesmo porque no Oriente Médio é costume que as mulheres se cubram com o véu. Até hoje. Em alguns lugares, eu estive com a minha esposa numa região que não podia andar com a cabeça descoberta. Tanto é que isso não era só em igreja, era em todo lugar, até na rua, certo? Isso é uma cultura. Eu não posso querer transmitir uma coisa que eu vi lá no Oriente Médio para cá. Todavia, se há alguma denominação que faz assim, eu também não julgo, porque eu acredito assim que eu não estou aqui para julgar ninguém, apenas para esclarecer. Eu sei que muitos vão entrar aí falando que eu estou pregando coisas que não estão certas, mas eu não estou pregando. Isso aqui é um estudo que foi feito, elaborado. Já está estudo esboçado aqui. Eu vou apenas passar para os irmãos, ok? O uso do véu na igreja de Coríntio. Podemos ver que mesmo nos nossos dias, algumas congregações tratam o uso do véu. Congregações que eu digo é igrejas em geral. Presta atenção. Não vai achar que eu estou falando da tua igreja, ok? Porque existem outras igrejas que usam véu, não é só a congregação cristã no Brasil. Você está enganado, tem muitas que usam véu, tá? Você está aí no Brasil, pensa que só ela, mas tem várias. Várias e várias, tá? Inclusive na Europa aqui. Isso não é uma questão de salvação. Se você colocar o véu, mas não tiver Jesus Cristo, não vai resolver nada, ok? Então vamos lá. O uso do véu como uma obrigação divina, muitas vezes pensam. Tem que ser aquilo. Eu convido você a ler então esse último estudo que eu aqui vou passar para vocês compreenderem o real significado do uso do véu na igreja de Coríntios. Tem que crer, como diz a Escritura. Nós não vamos torcer nada, nós vamos dentro daquilo que é bíblico. No Novo Testamento é usado várias vezes a palavra véu. Essa palavra depende do contexto bíblico, histórico e circunstancial. Muda de significado nessa mensagem. Eu quero tratar especificamente do significado que está na passagem bíblica a qual o apóstolo Paulo dá. Eu digo que muda porque também tinha o véu do templo e etc. Né? O véu das mulheres que tinham que se cobrir o rosto para não ver o seu esposo enquanto não se casasse, e muitas coisas assim. Mas sobre a parte do apóstolo Paulo que dá o seu parecer sobre o uso do véu na igreja de Coríntio. Bem, para que possamos entender o uso do véu na igreja de Coríntio, primeiramente, precisamos saber como era a cidade de Coríntios, nos dias do apóstolo Paulo. Aí que está. Em um ponto da cidade, com cerca de 575 metros de altitude, foi construída, irmãos, uma fortaleza chamada Agro-Corinto. Nessa fortaleza foi construído um templo famoso de uma deusa que se chamava Afrodite, claro que é uma idolatria. É por isso que existe hoje a palavra afrodisíaco, né? Por causa dessa Afrodite. Afrodite era considerada pelo imaginário dos gregos, no primeiro século, a deusa do amor erótico, certo, irmãos? Eu vou falar assim para não ficar pesado o vídeo. Do amor erótico. E da sensualidade, e da fertilidade, e da beleza segundo os textos da época. Isso não está só nas escrituras, inclusive na escritura não trata assim, deste jeito, né? Mas se você procurar textos antigos que foram descobertos por arqueólogos, enfim, você vai encontrar isso, ok? E o que você não encontrava em Jerusalém, o que você não encontrava em nenhuma outra cidade, mas ali em Coríntio você encontrava. Certo que em Jerusalém as mulheres judias, até hoje, as que são ortodoxas,
usam o véu, né? Não esse véu que as irmãs usam aí, mas um tipo de uma cobertura para o cabelo, certo, irmãos? Então, naqueles textos que ali que ali havia, dizem naqueles textos que ali haviam mais ou menos umas 1000 sacerdotisas de Afrodite, que eram prostitutas cultuais da deusa. Elas cultuavam a deusa através do oferecimento do seu corpo aos homens da região e aos viajantes, certo? E estrangeiros também, que com prática de prostituição elas arrecadavam dinheiro para os seus sustentos, ok? E para a sua manutenção, e para a manutenção do templo também, e do templo dessa deusa, não é? Essas mulheres tinham o costume de deixar o cabelo curto ou rapado mesmo, praticamente. Eles rapavam o cabelo. De modo que isso era a marca registrada delas na cidade. Quando se viu uma mulher com a cabeça rapada, já sabia que ela era uma prostituta cultual. Ok, irmãos? Presta bem atenção. De modo que isso era conhecido na cidade. E todos aqueles na cidade sabiam bem disso. Para uma mulher daquela cidade ter o cabelo curto ou raspado era vergonhoso e um chamariz para os... Vou falar a palavra que fica pesada, mas para aqueles homens que têm desejo de procurar as mulheres em outros lugares, né? E não ficarem com as suas esposas e caírem na prostituição, era um chamariz para eles. E com certeza procuravam essas mulheres para se relacionar. E porque elas viviam na cidade, para lá e para cá, esperando assim os seus clientes, não é? Era uma cultura, embora seja pecado, né? Nós sabemos que é pecado, mas para eles que não conheciam a Deus como nós conhecemos, não conheciam o Senhor Jesus Cristo, para eles apenas era uma cultura. Então, veja bem, quando Paulo chegou ali, ele viu muita coisa. Aquelas mulheres viviam soltas pela cidade. E alguma coisa precisou ser feita pelas famílias gregas e conservadoras, as quais não compactuavam com o mal do pecado, desse tipo de pecado, e com a tal prática. Então, a fim de se resguardarem as mulheres que tinham marido e as solteiras que se davam ao respeito, foi criada uma seguinte solução: manter os cabelos longos, certo? Todavia, muitas mulheres tinham o cabelo curto. Existe até hoje mulheres que os cabelos dela não crescem, né? Então virou uma marca registrada aquilo ali. Mas agora, das mulheres que queriam proteger a avidez dos homens, que procuravam pelo sexo das prostitutas, pois bem, é basicamente esse cenário que Paulo encontrou ali em Coríntio, na igreja do primeiro século. E nesse contexto que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu suas cartas ao Coríntios. Ele não escreveu para outros lugares, ele escreveu para os Coríntios. Agora vamos entrar no trecho da carta que fala sobre o uso do véu. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, fazer algumas considerações, ou melhor. Primeiro, esse assunto é mencionado uma única vez na Bíblia, ok? Segundo, o assunto sobre o véu na igreja foi direcionado apenas à comunidade cristã de Coríntio, só uma vez. Terceiro texto em questão, ao meu ver, é de difícil interpretação. Estou muito ruim da garganta, irmãos. Pois não está totalmente claro, apesar de não ser obrigatoriamente do uso do véu para mulheres de Cristo atuais, ser algo claro e óbvio, né? As mulheres de hoje não tá assim diretamente dizendo que são obrigadas, que elas já têm Cristo, né, irmão? Como seu esposo. E até tem os seus esposos e tem Cristo Jesus, que é a nossa cobertura, não é? Então, para mim ser bem claro e óbvio, bom, isso eu falo para isso. Quarto, eu usei o texto da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém que eu tenho aqui, certo, irmãos? A melhor versão que nós encontramos para entender esse texto. Quinto e último, deixei em cada versículo um comentário explicativo, entre parênteses, e o texto se encontra em 1 Coríntios 11, 2 e 16. Posto isto, vemos o texto
da Escritura que fala sobre o uso do véu na igreja. Presta atenção, viu, irmãos? Eu vos logo, está dizendo logo assim, versículo 2, né? 1 Coríntios 11, versículo 2. Eu vos louvo por vós recordardes de mim em todas as ocasiões e por vós conservardes as tradições, tais como vou las transmitir. Aqui você observa, ele falou tradições. Não falou doutrina. Ele falou, conservai-vos as tradições, tais como eu transmiti. Então esse versículo precisa de uma maior interpretação para a gente poder entender. O versículo 3 diz assim, quero porém que saibais a cabeça de todo o homem é Cristo. Certo? Perdoa, irmãos. Estou com sede aqui, tomando um refrigerantezinho zero, sem gelo. Se você for contra, não tem problema. Eu também não acho errado, se vocês gostam de usar. Para mim, não importa. Eu estou passando... Se eu for numa igreja que usa o véu, claro que se eu entrar com a minha esposa, ela vai usar o véu. Se eu for numa que não usa, ela não vai usar. Eu sou machista. Eu acho que nós temos que ser realistas. Certo? Não é o véu que vai salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Então, nós olhamos tudo isso daí, irmãos, e podemos, então, ver que esse versículo não carece de maiores interpretações. Esse que nós acabamos de ler do versículo 2. Quero, porém, que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. A cabeça de Cristo é Deus. No termo original para a palavra cabeça, aí que está. Vamos começar a entrar agora no original. O termo original aqui é kephalé, que pode significar origem, a fonte. Está entendendo, irmão? Aqui o apóstolo faz uma menção do livro de Gênesis para deixar mais claro aquilo que ele está querendo expressar. Todo homem que ora ou profetiza, pregar, anunciar de cabelos longos, desonra a própria cabeça. A expressão desonrar sua cabeça significa envergonhar a Cristo, que, como vimos, é a cabeça do homem. O fato de um homem possuir cabelos compridos era vergonhoso para a cultura judaica, mas toda mulher que ora ou profetiza ou prega, anuncia uma cabeça descoberta, é desonra. Sua cabeça é o mesmo que não ter a cabeça rapada. Mas vocês observaram aqui, irmão, e vamos voltar um pouquinho aqui no estudo, que a palavra original não seria cabeça, seria kephalé, que pode significar origem ou fonte. O apóstolo faz uma menção do livro, não é? De Gênesis. Os judeus, eles não oram com a cabeça coberta, mas eles estão com o chapéu, como é que não ora? Eles destampam aqui, ó. E essa parte aqui, essa testa, tudo aqui, é cabeça. É muito interessante que você vê que os discípulos, todos eles tinham cabelos compridos, mas nenhum deles que deixava o cabelo crescer aqui é diferente, não é? Bom, mas hoje, devido à cultura, claro, eu não gosto de cabelo comprido. Eu gosto assim como está aqui. Bom, a expressão desonrar sua cabeça significa envergonhar a Cristo, como eu já acabei de falar. E o cabeça do homem, o fato de um homem possuir cabelos compridos, era vergonhoso na cultura judaica. Né? Então, isso daí já fazia parte da cultura judaica naquela época. Cabeça descoberta sem o véu, que demonstrava que aquela mulher tinha autoridade aos olhos da sociedade, né? Da época, desonra sua cabeça, envergonha o seu marido diante dos olhares de terceiros. Na parte final do versículo, Paulo diz que para a cultura judaica, a cabeça descoberta é o mesmo que ter a cabeça rapada. Paulo era judeu, irmão.
ou para os gregos era uma vergonha, ou seja, ele faz uma comparação entre duas culturas, expressando um pensamento judaico e comparando com o pensamento de Coríntios daquela época. Se a mulher não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça. Na parte do versículo, a meu ver, não combina com todo o resto do texto. Para quem conhece pelo menos um pouco dos escritos de Paulo, vai concordar que aquela parte A do versículo não combina com seus pensamentos, pois aqui o autor parece ter uma atitude enérgica com relação a costumes e comportamentos típicos dos rabinos e do judaísmo. Paulo não era assim. No versículo B, em outras palavras, Paulo diz: mas por outro lado, se nessa cidade é vergonhoso por causa das prostitutas de Afrodite, eu vou abrir mais aqui, mulheres cristãs possuírem o cabelo curto, então resolvam isso colocando um véu sobre a cabeça. Está bem claro. A mulher podia cortar um pouquinho do cabelo, porém, se ela se achava desonroso, por causa daquelas mulheres que eram prostitutas, então que ela colocasse o véu. Quanto a um homem, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, entendeu? Cobrir a cabeça, quer dizer, ter cabelos longos, a mulher é parceira fiel do homem, sua felicidade e seu orgulho. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Nesses versículos, pois é a conjunção explicativa que ele usa para dar uma explicação ao motivo original pelo qual a mulher é a felicidade orgulhosa do homem. É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo por causa dos anjos. Deve disciplinar, colocar o véu, sinal de autoridade, respeito e pertencimento sobre a cabeça. A palavra anjos aqui é melhor traduzida por mensageiros, porque na palavra em hebraico é malachim, quer dizer mensageiros, ok? Que era qualquer transuente da sociedade que poderia se escandalizar e sair comentando com outras pessoas. Paulo prezava a prudência e o bom senso mediante circunstâncias culturais imediatas. Por isso que ele aconselhou que a mulher da cultura daquela época devia usar o véu, que era uma cultura judaica, ou manter os cabelos longos. Cultura grega, usar o véu ou ter cabelos longos. Naquela época, o sinal estético que validava uma mulher como uma mulher de respeito aos olhos de terceiro, era isso aí. Entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem, e o homem não existe sem a mulher. Pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher, e tudo vem de Deus. Aqui, nos versículos 11 e 12, o autor da carta diz que, apesar da referência de Gênesis, que ele tirou, o que ele citou, nos versículos 8 e 9, para Deus não existe maior ou menor em sua criação, pois dependemos uns dos outros para procriar, termos filhos e darmos continuidade ao ciclo da criação. Entendeu, irmãos? Nós pertencemos mutuamente. No caso, se pertence mutuamente a uma só carne, entendeu? Paulo estava tentando abrir a visão daquele povo para um entendimento transcultural e transreligioso de Deus. Julgai por vós mesmos. Será que é conveniente que a mulher ore a Deus sem estar coberta de autoridade? Aqui Paulo pede para os coríntios exercerem o seu próprio discernimento e tirarem a sua própria conclusão sobre esse impasse. A natureza mesma não vos ensina que é desonroso para o homem trazer os cabelos compridos, ao passo que para a mulher é glória ter os cabelos, a longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada em lugar do véu. Está claro aqui. Aqui Paulo faz uma observação sobre a natureza do homem e da mulher, pois há cabelo do homem e naturalmente menos tendencioso
a crescer do que o da mulher. Essa observação foi uma ajudinha que Paulo deu aos coríntios, a fim de que eles exercessem o próprio discernimento sobre o uso do véu e dos cabelos, os cabelos longos. Logo repare que no final do versículo 6, Paulo orienta o uso do véu na igreja de Coríntios para as mulheres que possuem os cabelos curtos ou rapados. Mas agora, no final do versículo 15, ele fala que os cabelos compridos podem substituir o véu em Coríntios. Pega lá e lê. 16 de Coríntios. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos esse costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Quer dizer, vai contestar aquilo que está acontecendo ali? Eu não contesto. Eu entro numa igreja, se a pessoa usa véu, bem, se não usa, também não contesto. Cada um deve ser aquilo que é e aquilo que sente. Isso não é doutrina para salvação. Certo? Vamos deixar bem claro. Possivelmente alguém estava questionando aos coríntios sobre outro costume que não era costume que Paulo ensinou nesses versículos que acabamos de meditar. Em outras palavras, Paulo disse assim: se alguém quiser fazer polêmica sobre o assunto do uso do véu na igreja de Coríntio, mande falar que nós não temos o mesmo costume daqueles que perguntaram e pronto. Você entendeu? Se ele falar, mas a igreja de Coríntio, nós não temos o mesmo costume. Ele falou costume. Ele fala, a igreja de Cristo não costuma ser contenciosa. Note que o cerne da lição passada pelo autor do texto é a preservação da integridade das mulheres cristãs, perante todos os olhares que passam por Coríntio. Coríntio, por sua vez, por ser uma cidade portuária, era uma cidade turística, onde passavam muitas pessoas de diversas culturas e credos. Devido ao seu bom senso preventivo, ele não queria dores de cabeça e queria ao máximo evitar escândalos. Todavia ele sabia que o uso do véu na igreja de Coríntios era uma medida temporal. Hoje, cerca de 2000 anos depois, a cidade de Coríntios está em ruínas e lá nem existe mais as prostitutas de Afrodite, irmãos. O cabelo curto ou raspado não representa mais uma marca de prostituição para o povo local. Hoje, dependendo do imaginário cultural de um desenvolvimento local do mundo, temos outros sinais que são considerados como sinal de que uma mulher é prostituta. Por exemplo, em muitos hotéis do Brasil, as funcionárias, como medida de preservação, são proibidas de usarem unhas pintadas, pois em algumas culturas do mundo, são no hotel, vem pessoas de culturas do mundo, certo, irmão? De várias localidades do mundo, geralmente em grandes hotéis, né? E vão, porém, eles veem aquilo, acham que, como no seu país, quem usa aquilo tem algum problema, então, tem alguns hotéis que proíbem de usarem isso. Pois algumas culturas do mundo, para eles, isso é um sinal de que a mulher é prostituta e promíscua. Sabe, culturas vêm e vão, porém os princípios do Evangelho de Cristo permanecem para sempre. Cultura em cultura e de circunstância em circunstância. Cultura não salva. Então, isolando esse capítulo, se cria doutrinas nesse versículo. Tem denominações que pegam esse capítulo e levam ele à risca e dizem que é doutrina. Eu não vou julgá-los, eu não sou contencioso. Se eles querem fazer, tudo bem. As pessoas que estão lá vão se salvar, não é porque estão cobrindo com o véu, é porque estão crendo em Jesus Cristo. Assim como aquela que se cobre com o véu, mas não crê em Jesus Cristo, também não vai salvar. Não adianta, o véu não vai justificá-la. Então fica bem claro aqui o meu sentimento a respeito do véu. Porque usos e costumes não salvam ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então quer dizer que o irmão falou que está tudo errado? Não falei que está errado. Eu falei que se a tua denominação usa e você quer ficar lá, então use. Mas se você vai para uma que não usa, não adianta você dizer, não, a minha igreja vai salvar porque eu uso o véu. E daí? É o véu que morreu na cruz para você? Foi ele que derramou o sangue? Tenhamos cuidado, irmão, para nós não ensinarmos coisas erradas. Certo? Examine mais esse assunto. Eu estou aqui um pouco cansado, fui bem rápido, mas eu acredito que deu para entender. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Eu não sou contra quem usa, tá? Mas também não sou contra quem não usa.
Eu sou contra, sim, a indecência, a imoralidade, o pecado. Isso aí é outra coisa. Agora um pedaço de véu na cabeça, isso não vai mudar nada, irmão. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, na paz e graça de Jesus Cristo. Amém.